e a todos vocês que já estão aí nos assistindo pelo YouTube. Queria adiantar para vocês que dia 7, 8 e 9 agora de março será a nossa Assembleia Regional. Queria estender o convite a todos vocês que são do nosso regional, que estejam lá presentes, porque esse ano o subsídio está fantástico. Sem mais delongas, Carlos, meu querido, meu irmão, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que Deus te abençoe, te proteja. Amém. Eu vou passar inicialmente para a Gi, para ela poder fazer as honras da casa, fazer a oração e já passar para você. Obrigado. Um grande abraço. Boa noite. Deus te acompanhe. Amém. Boa noite. Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, queria dar as boas-vindas para todo mundo também. Queria agradecer vocês pela paciência da última vez. A gente estava até brincando aqui que a gente só trabalha com extremos, né? Que aquele dia era chuva. Extremos climáticos. Amostra grátis de um lugar que nenhum de nós queremos ir nos encontrar no outro dia. Exatamente. Mas muito obrigada a todo mundo que está aí, quem vai assistir depois também. Carlos Augusto, meu amigo, muito obrigada pelo seu agradeço, gente, pela sua disponibilidade. Só para falar rapidamente, esse webinar foi pensado, foi ideia do nosso coordenador diocesano, Max, né, que me procurou para a gente falar um pouquinho mais sobre o ano jubilar. E aí a gente pensou, já que é um tema, né, que envolve todos nós, nada mais justo que a gente fazer isso para todo o GER, né, para os 4 GERs ativos do nosso regional. Inclusive, na semana passada, a gente não conseguiu fazer, e a gente falou muito sobre, não era para ser aquele dia, hoje ia ser um dia diferente. Tranquilo. E aproveitar para colocar o Papa Francisco em nossas orações, né? O Papa Francisco está passando por um problema de saúde, a gente sabe que ele é velhinho, então que a gente possa rezar muito por ele, pela sua recuperação. O ano jubilar foi pensado e rezado pelo Papa Francisco. Ele preparou todo com muito carinho pra gente. Eu tô falando aqui como se eu e ele a gente fosse best friends, mas é porque eu tenho um carinho muito grande pelo Papa, e eu tenho certeza que esse tema no mundo hoje, que a gente como Cursilista, né, já falou várias vezes que o Cursilho nasceu por conta de um mundo de costas para Deus, e a gente segue no mundo de costas para Deus. O ano passado a gente falou, né, sobre a humanização a partir da Eucaristia, só que para a gente humanizar a partir da Eucaristia, a gente precisa ter esperança. Então, o webinar hoje foi pensado com muito carinho. Vou pedir que a gente reze uma Ave Maria, intercessão pelo Papa Francisco, pelo Carlos, que está aqui para dar para a gente essa formação, e fiquem à vontade para fazer perguntas. Se não der para a gente responder no momento, né, a gente responde depois, manda no WhatsApp. E compartilha aí com a galera, chama todo mundo para participar, não só cursilistas, porque é um tema que anda para todos os carismas, para todos os grupos pastorais e movimentos da Igreja Católica, para que a gente ande em sinodalidade, né, com a nossa Igreja, com o Vaticano, com o Papa, e que ela passe à frente das nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Estamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com você agora, amigo. Obrigado, querido. Então, mais uma vez, boa noite, né? Boa noite à equipe, boa noite a todo o regional, na pessoa do Luiz, a todos os jovens, especialmente na pessoa da Giovana, né? Então, é uma alegria. A primeira coisa que eu quero ressaltar, assim, é a minha intimidade com o regional Sum Aparecida, né? Porque, justamente, eu fui representante jovem do Marum, né? Que é aí do regional, né? E fui como membro do Grupo Executivo Nacional na equipe do Marum, que depois veio o convite, né, para trabalhar em São Paulo, né, para vir para São Paulo, trabalhar em São Paulo, o que seria 6 meses de trabalho, virou 12 anos, né? Esse ano eu completo 13 anos, na verdade, já vai para 13 anos morando em São Paulo. Então, eu sou um paraense de nascimento, mas hoje de coração paulistano, e que deve, né, essa jornada
aos paulistas aí do Vale do Paraíba, né? Então, meu agradecimento, né? Queria externalizar esse agradecimento aos paulistas dessa querida região abençoada, né? Abençoada com o Santuário Nacional, né? Com a Casa da Mãe do Povo Brasileiro, o Santuário Nacional de Aparecida, né? Uma região abençoada mesmo, né? Com o Frei Galvão, com a Canção Nova, né? Então, e hoje, né, aqui, eu também posso dizer, eu estou diretamente aqui da Casa de Cursílio de São Paulo, da Casa São Paulo Apóstolo, né? Então, estou aqui na parte, na sala administrativa, na sala do administrativo, fazendo esse webinar hoje, né? Então, eu sou Carlos Augusto, né, como eu já falei, nasci em Belém do Pará, fiz o cursinho em Belém do Pará em 2005, não imaginava que aqueles 4 dias, né, eu ainda fiz entrando na quinta-feira à noite e saindo no domingo, né, não imaginava o que a partir daqueles 4 dias, o que é que me esperava. Se eu imaginasse, né, não seria toda essa maravilha de tudo que eu passei, porque eu digo que hoje tudo que eu tenho e que eu sou, eu devo a esses 4 dias, né? Então, o movimento de cursilhos, ele foi um éfrata, né? Então, eu já tinha uma caminhada de igreja, eu tinha sido seminarista, né? Quando eu fui fazer o cursilho, tinha 1 mês que eu tinha saído do seminário, e assim como é difícil você entrar no seminário, muito mais difícil é você decidir sair, né? E aí você se torna aquela pessoa que todo mundo fica apontando, mas ele não é fulano que ia ser padre, saiu do seminário, o que foi que aconteceu? E aí eu tinha comentado em casa que eu ia me afastar um pouco da igreja, deixar isso passar, né? Mas aí recebi o convite, eu já tinha ouvido falar sobre o concílio, não tinha tido oportunidade de fazer, e aí veio o convite. Eu fiquei meio balançado, na semana pensei em não ir, mas decidi que eu ia viver aquela experiência, né? E fui. Então foi em setembro de 2005, esse ano completa 20 anos, né? E, assim, primeira noite, né, para quem já viveu essa experiência, para quem ainda não viveu, precisa viver, mas para quem viveu a experiência sabe como é aqueles primeiros momentos e aquele convite da primeira noite, né? Então eu não dormi, né, fazendo o filme da minha vida, vi que o negócio tá ruim pra caramba, precisava melhorar, né? Eu disse assim, então é aqui que eu vou me aventurar, né? E fui, aí a cada mensagem que vinha era uma porrada na minha cara, né? E eu disse assim, bom, quer saber de uma coisa? Acho que vale a pena investir nesse carisma, né? Então, e começamos a caminhar. Coincidiu com um momento onde estava sendo muito discutida justamente essa figura do representante jovem, né? Então, de uma maior presença, de mais responsabilidade, de abertura de espaço, né? E aí eu também, assim, me convidaram, na época, para ser representante jovem diocesano, também não imaginava onde eu estava me metendo, né? E aí comecei, representante diocesano, depois representante jovem regional, né? E aí representante jovem da macro-região norte, e aí numa assembleia lá em Campo Grande, o Marum me chamou de canto, assim, precisa decidir aí entre vocês 5 quem é o representante jovem junto ao GEM, né? Então, e aí aí o Barão disse assim, ó, vai lá, chama os meninos, conversa e decidam entre vocês, né? Então, não sei se eles já tinham armado antes, né? E eu, ingênuo, né? Achando que eu que estava organizando e a casinha já estava montada para mim, né? Quando chamei os outros 4, eu disse, ó, o Marum falou isso, pediu, nós temos que decidir entre nós 5 quem vai ser o representante jovem junto ao GEM, né? É a primeira experiência, porque até então não existia essa figura oficialmente, né, pelo estatuto. Então, foi também um trabalho do jubileu dos 50 anos do Concílio, reestruturar, reformular o estatuto, oficializar as figuras do representante jovem, porque aí oficializa, dá direito a voz e voto, mas também com grandes poderes, grandes responsabilidades, né? E aí os meninos disseram assim, não, você, os outros 4, num conluio, votaram, né? E me elegeram, e aí eu fui o cobaia, né? Era o primeiro, né? Então, assim, na época tive grandes desafios. Participar de reuniões em Brasília, no momento onde estava discutindo a questão da juventude no Brasil, representar o Brasil na Jornada Mundial da Juventude
de Madrid em 2011, num calor madrilhenho, num calor espanhol, assim, que às vezes eu tinha vontade de me jogar dentro das fontes lá de Madrid, né? Por onde você anda ali, tem aquelas fontes, né, europeias, né? Aí eu fui entender porque que o europeu gosta, né, tanto de fonte na cidade, porque o verão tá igual esse verão que estamos vivendo agora aqui em São Paulo, né? A gente só não se joga no Tietê aqui porque não tem condições de se jogar no Tietê, né? E aí, para encurtar a conversa e para a gente entrar no tema do jubileu, veio esse convite de vir para São Paulo, viver uma experiência, né? Era os últimos 6 meses preparando o Jubileu de Ouro do Cursílio, e aí desses 6 meses eu pensei assim, quer ficar? Eu disse, quero ficar. E aí fui ficando, como eu falei, já vão 13 anos dessa experiência nesse lugar, nesse estado, nessa cidade, que recebe a todos nós, né? Que se nós não somos migrante, nós somos filho de imigrante ou neto de imigrante, né? Todo mundo aqui tem um avô italiano, um avô português, né? E de outros tantos povos. E o Cursílio, ele me possibilitou, uma das grandes possibilidades que o Cursílio me deu foi conhecer esse país continental, né? E principalmente entender que a preocupação que o Cursílio tem com formação, né? E com a formação continuada do leigo, né? E aí então veio o convite para nós refletirmos esse ano especial, que é um ano especial da igreja, que é o Jubileu de 2025, né? Então, vamos começar, né? Então, primeiramente, por que a igreja celebra esse jubileu, né? Então, essa deveria ser a primeira pergunta, né? Por que a igreja celebra o jubileu? Então, o jubileu é uma das muitas heranças que nós temos, né? É uma herança da nossa influência judaica, né, que hoje é chamada, né, da influência judaico-cristã. Jesus Cristo era judeu, nasceu, cresceu na comunidade judaica, seguindo a lei judaica, seguindo a cultura judaica, a religião judaica, e na religião judaica, na cultura, né, que você não consegue dividir cultura da religião, o judaísmo, né? Uma está muito intrinsecamente ligada à outra. Existe uma tradição do jubileu, do ano do jubileu, que é comemorado na cultura judaica de 50 em 50 anos. Por quê? O judeu, ele acredita que a nossa vida é composta por ciclos de 7 anos. Então, qual é o nosso primeiro ciclo da vida? De 1 aos 7, né? Do 0, né? Do dia que você nasceu, até 7 anos. É o seu primeiro ciclo de 7 anos. Depois, o de 14 anos, contando que o menino, aos 14 anos, na cultura judaica, ele tem aquela festa, o Bar Mitzvah, justamente porque ele completou 14 anos, ele completou o segundo ciclo, né? E aí é atribuído já a ele uma série de responsabilidades, né? Depois vem o ciclo dos 21 anos, que por muito tempo, para a sociedade, era a maioridade, né? Ou seja, quando você alcança... Hoje é 18 anos, né? De forma comum, mas por muito tempo, a maioridade plena era os 21 anos. Por quê? Porque com 21 anos você completou o terceiro ciclo, entendia-se que você estava com a sua psique toda formada, né? Com a sua inteligência toda formada, pronto para encarar e para assumir a responsabilidade da vida. Depois, aí, nós vamos para o quarto ciclo, que é os 28 anos. Depois, o quinto ciclo, que é 35 anos. Depois, o sexto ciclo, que começa com 42 anos. Né? Eu estou nesse ciclo já. Né? Eu vou completar 44, eu estou no sexto ciclo. E aí, o sétimo ciclo, que vai dos 42 até os 48, né? E aí, com 49 anos, você completou os 7 ciclos. E aí ele diz o seguinte, o 50º ano, ou seja, então aqueles que alcançaram, quem está com 50 anos hoje, vai completar, ou já passou dos 50 anos, está na plenitude da vida, na plenitude da sabedoria. E aí, o que é que eles faziam? O Luiz já se manifestou. Então, quem está na casa dos 50 ou passou dos 50, está na plenitude da vida. Está num novo ciclo, aonde a partir dos 50 anos, você é o sábio. Você
é quem pode dar conselhos, você é que deve ser aquela pessoa que é referência, você está na plenitude da vida. E aí ele dizia o seguinte, no 50º ano, né? No 50º ano, ou seja, no ano 50, é um ano especial, deveria ser um ano de graça, aonde tudo devia ser restituído à sua graça original. Então, Jesus Cristo, naquela passagem, quando ele vai à sinagoga, que ele lê a profecia de Isaías, né? E aí onde Isaías deixou lá aquela profecia descrito, e aí Jesus lê e diz que naquele dia se cumpriu aquela profecia, né? Que aí ele começa a descrever que aquele é o ano da graça do Senhor, né? E que aquilo se concretiza nele. O que é que se concretiza nele? O perdão, né? O perdão dos pecados, a transformação da realidade. Então, no 50º ano desse ciclo da cultura judia, o escravo era liberto. Se você tinha vendido um bem, você teria direito no 50º ano de desfazer essa venda, né? Se você tinha sido preso por dívida, né? Naquela época era possível isso, né? Hoje a legislação universal, os direitos humanos não permite a gente seja preso por dívida, né? Mas naquele momento cultural, você podia ser preso por dívida no 50º ano, ou seja, no ano do jubileu, você podia ser liberto, você devia ser liberto, você devia receber a liberdade, as dívidas eram perdoadas, e tudo era restituído à sua graça original. E aí, vamos lá. A Igreja Católica, Apostólica Romana, herdeira dessa influência, trouxe o ano do jubileu para a cultura católica cristã ocidental. E aí, vocês podiam perguntar, mas aí, Carlos Augusto, quando é que foi o primeiro jubileu da história? E aí, então, o Papa Bonifácio VIII, ele, no ano de 1300, ele convocou o primeiro jubileu. Então, esse foi o primeiro jubileu da história da Igreja Católica, né, no século XIV, em 1300. O Papa Bonifácio VIII estabeleceu que os jubileus seriam de 100 em 100 anos, e aí ele colocou umas características, que era, então, tinha que peregrinar até Roma, tinha que fazer uma peregrinação até Roma, e aí, nessa peregrinação até Roma, cumprir lá umas características, que depois eu vou desmiuçando aqui, ponto a ponto, né, dessas características, mas o principal era fazer a peregrinação até Roma. Só que em 1300, né, no século XIV, o mundo conhecido naquela época era a Europa, o Velho Mundo, parte da África, parte do Oriente Médio, então nem se vislumbrava o novo mundo além-mar, que só vai surgir para a história no final do século XV para o início do século XVI, né? 1492, Colombo chega à América do Norte, e 1500, Cabral chega ao Brasil, né? Então, o primeiro jubileu, nós no Novo Mundo, as Américas e outros lugares, ainda não éramos contemplados por esse momento histórico. Porém, se achou que era muito tempo, de 100 em 100 anos, né? De 100 em 100 anos, oferecer a graça do jubileu de 100 em 100 anos era muito tempo. Então, o Papa Clemente VI reduziu de 50 e 50 anos, né? E aí depois, então, o jubileu passou a ser de 50 e 50 anos. Mas também achavam que era muito tempo, né? E aí, nesse momento histórico, já existiam as Américas, né? Já existiam as grandes navegações, porém, era muito difícil para você chegar até Roma, para fazer essa peregrinação até Roma. E aí, então, o Papa Paulo II, já ali no final do século XVII, já para o século XVIII, estabeleceu que passaria a ser, como é agora, de 25 em 25 anos. E aí nós chegamos no século XX e no século XXI, que é o século que nós estamos. Então, no século XX, né, começando lá em 1900,
Então, teve o jubileu em 1900, 1925, 1950, 1975, ano 2000, né? Eu nasci em 1981, então meu primeiro jubileu, eu vivi o jubileu do ano 2000, um jubileu muito especial, que era os 2000 anos do nascimento de Cristo. Quem nasceu antes de 75 já está indo para o terceiro jubileu, né? Quem nasceu antes de 1950 já está indo aí para o quarto jubileu, né? Quem nasceu antes de 1925 já está indo aí para o quinto jubileu, né? E quem nasceu antes de 1900, eu acredito que agora na nossa turma não tem mais ninguém que nasceu antes de 1900 ou em 1900, porque senão esse ano estaria com 125 anos. Nós não temos notícia de nenhum cursilista com 125 anos, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, né, nós precisamos ter essa noção histórica, né? Ou seja, que de 25 em 25 anos a Igreja Católica ela oferece, né? Ela vive e oferece essa graça jubilar, né? Essa graça do jubileu, que é justamente um ano especial, né? E agora nós vamos aí ponto a ponto percebendo a especialidade, né? A especialidade, por que é tão especial e o que é que significa, né? Então, primeiro, né? Como vocês podem ver aí nos nossos slides, né? Nós estamos aí no primeiro slide. Então, o que é que significa, né? O significado da palavra jubileu, né? Então, ela é um substantivo masculino, né? Justamente vem da antiguidade hebraica, né? Como nós já falamos. Entre os católicos, é um ano de indulgência plenária concedida pelo Papa, com intervalos atualmente de 25 e 25 anos, né? É uma solenidade onde se concede indulgências. É uma festa celebrada por ocasião assim, aí, geralmente, né? Uma das tradições é, quando você completa 50 anos, 100 anos, né? É um ano chamado um ano de jubileu. Então, por exemplo, assim, também, bodas de ouro, bodas de prata, bodas de rubi, bodas de diamante, né? Então, geralmente, o jubileu também é lembrado para esses momentos, né? Jubileu sacerdotal, jubileu episcopal, jubileu de casamento, né? Quando a gente completa 50 anos de idade, 75 anos de idade, também pode ser chamado de jubileu. Então, a palavra jubileu, júbilo, está ligado à festa, comemoração, mas, acima de tudo, para nós católicos, um ano de transformação, um ano de experimentar profundamente a graça transformadora e santificante de Cristo. Aí vamos para o próximo slide, né? No próximo slide, a gente coloca assim: o jubileu de 2025 é um ano santo católico que tem como tema Peregrinos da Esperança. O jubileu é um período de reflexão, penitência, perdão e renovação espiritual. Então, como eu falei no início, a tradição hebraica, né, a tradição do judaísmo, é que no ano do jubileu você receba perdão das dívidas, perdão, liberdade da escravidão, né, que você tenha direito a desfazer um negócio do qual você se arrependeu. Para nós católicos, o jubileu, principalmente, é um período de reflexão. Refletir, nesse ano, como está a nossa caminhada de batizado, como está a nossa caminhada de cristão católico, como está a nossa caminhada de cursilista, de responsável pelo cursilho, nós responsáveis, coordenadores, vice-coordenadores, representantes jovens, coordenadores de GED, responsável das escolas, responsável de pré e pós-cursilho, coordenadores dos cursilhos. Nós somos convidados nesse ano, especialmente, refletir como é que está a nossa prática de fé, como é que está a nossa prática da nossa responsabilidade de dirigente do movimento de cursilhos. Depois, se não está boa, né, a gente avaliar que não está boa, precisa melhorar, precisa mudar, não é simplesmente se penitenciar, mas abraçar a penitência como busca
de perdão e renovação espiritual. Então, no jubileu, no ano do jubileu, você é convidado a buscar a confissão, mas uma confissão profunda, bem refletida, bem feita, cumprir com aquela penitência proposta no final da confissão e rezar pelas intenções do Santo Padre. Então, o Papa ele coloca para esse ano uma série de intenções. Então, quando a gente busca essa reflexão, viver essa penitência, pedir esse perdão e essa renovação espiritual, a gente recebe o que é chamado pela Igreja Católica de indulgência, ou seja, o perdão total e profundo dos nossos pecados veniais, né, aqueles pecados mais leves, e também dos pecados mortais. Mas, lógico, desde que eu cumpra com essas observações, confessar, participar da celebração eucarística confessado, comungar e, após a comunhão, rezar nas intenções do Santo Padre. E aí, no próximo slide, né, a gente então começa a esmiuçar e como é que começou isso, né? Como é que começou esse ano do Jubileu de 2025. Então, assim, a missa de abertura, ela foi na Praça de São Pedro, presidida pelo Papa Francisco, no dia 24 de dezembro de 2024, na véspera do dia de Natal. Então, lá na Basílica de São Pedro, um pouco antes de começar a famosa e tradicional Missa do Galo, né, o Papa, com todo o clero de Roma, com toda a Cúria Romana e com todos os fiéis que estavam ali presentes, ele fez a oração e abriu a Porta Santa da Basílica de São Pedro. Ele foi o primeiro a passar pela porta, depois que a porta foi aberta, abrindo, né, sendo o primeiro peregrino e abrindo o Ano Santo de 2025. Aí depois, então, todos os prelados, né, cardeais, bispos, né, que iam concelebrar a Missa do Galo, mas o povo ali presente, então, foram convidados a passar por aquela porta, então, adentrando o Ano Santo, adentrando o ano do Jubileu. E aí é aberto o ano do Jubileu. Porém, desde o Papa Paulo VI para cá, antes do Papa Paulo VI, era só uma porta que era aberta, que era a porta da Basílica de São Pedro. Do Papa Paulo VI para cá, então, com São Paulo VI, São João Paulo II, né? Abre-se várias portas santas. Então, o Papa Francisco, ele primeiro abriu a Porta Santa da Basílica de São Pedro, na véspera do Natal, né, na Missa do Galo. Depois, ele abriu a porta na Basílica de São João de Latrão, que é a Catedral de Roma, que ele também é o bispo de Roma, né? Ele também é o bispo diocesano de Roma. Depois, ele abriu na Basílica de São Paulo, que fica fora dos muros da cidade antiga de Roma, né? Nós, conciliistas, devemos fixar bem a Basílica de São Paulo. Lá na frente nós vamos retomar, para nós, conciliistas, no ano do Jubileu, o quão importante vai ser a Basílica de São Paulo, né? E aí, então, o Papa abriu a porta na Basílica de São Pedro, o Papa abriu a porta na Basílica de São Pedro, depois na Basílica de São João de Latrão, na Basílica de Santa Maria Maior, que é a primeira igreja do mundo, e é a primeira igreja dedicada a Nossa Senhora, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, e ele também, esse ano, o Papa Francisco, como ele é o Papa da Misericórdia, né, ele tem mostrado nas suas ações e ressaltado para nós o rosto misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também abriu uma porta santa dentro de uma prisão lá em Roma, né? Ele escolheu uma prisão de Roma, que é uma prisão que ele sempre visita lá os presos dessa prisão, houve a confissão deles, né? Então, ele, para os presos, né, que não podem sair, que estão cumprindo pena ali na prisão, ele também ali, simbolicamente, para todas as pessoas no mundo que estão nessa condição, né, ele abriu também uma porta santa dentro desse presídio, né? E ele fez questão pessoalmente de ir, de presidir a cerimônia, de abrir a porta e passar pela porta
E então, depois disso, os presidiários, né, os reclusos ali, também passarem por aquela porta e poderem ter a graça de adentrar no Ano Santo da Redenção. Já que o axioma, né, é inseparável, né? É um axioma inseparável do ano jubilar, a questão do perdão. Eu não posso falar de ano jubilar e não falar de perdão. Eu não posso falar de ano jubilar e não falar de peregrinação. Eu não posso falar de ano jubilar e ele escolheu, né, chamar esse ano de ano da esperança, mas justamente porque nós não podemos separar, né? Então, uma máxima, né? Uma verdade, uma afirmação que não pode ser separada. Não pode se separar jubileu de esperança, não pode se separar jubileu de perdão, não pode se separar jubileu de peregrinação. E aí, quanto tempo dura, Carlos Augusto? Quanto tempo dura o jubileu? Então, vai ser todo o ano de 2025, e o ano do jubileu ele vai ser encerrado no dia 6 de janeiro de 2026, né, na festa litúrgica da Epifania, né, da manifestação, né, a festa litúrgica, que relembra o quê? Quando os 3 reis magos chegam para reconhecer, né, que nasceu o Messias, e o Messias se manifesta, né? Então, o dezembro, no próximo slide, né? Nós vamos destacar o jubileu. Ele é um chamado, ele é um chamamento para quê? Para renovar a nossa fé, fortalecer a nossa união em Cristo, reconciliar nós, né? Principalmente nós, é o momento de reconciliação com Deus, de viver a esperança e a alegria do Evangelho, de viver a fé com autenticidade. Então, assim, o que eu tenho falado para mim todos os dias, na minha meditação pessoal, nas minhas orações pessoais, é que eu desejo para mim e para todos os irmãos e irmãs que esse ano de 2025 ele seja um resgate da nossa fé, seja um resgate da nossa alegria original. Sabe a alegria original do dia que nós recebemos o nosso crucifixo no concílio? Sabe a alegria original do dia que todos nós estávamos reunidos lá no Jubileu de Ouro, lá em Praia Formosa, lá no Espírito Santo, né? 1000 cursilistas do Brasil todo comemorando o Jubileu de Ouro do movimento de cursilho. Então, o que eu desejo, né, e quero expressar hoje nessa oportunidade, no nosso webinar, da nossa live, é que nesse ano de 2025, nós cursilistas, nós consigamos resgatar a alegria original do dia que nós recebemos o nosso crucifixo, né? E aí pega o seu crucifixo do dia que você recebeu, né? E olhe para ele e rememorize esse dia, aquele dia que diante, né, do assessor, do diretor espiritual do cursilho ou do assessor eclesiástico que estava lá presente, eu tive a alegria e a honra de, no meu encerramento do meu cursilho, quem presidiu a cerimônia de encerramento e entregou o crucifixo para mim foi o Dom Orani, que na época era arcebispo metropolitano de Belém, agora é o cardeal arcebispo da cidade do Rio de Janeiro, né, da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, e eu sempre procuro lembrar, né, o rosto dele, e, né, olhando para mim com aquela sinceridade, com aquela simplicidade dele de monge, né, e ele, quando pegou aquele crucifixo, né, olhou para mim e disse assim, né, Cristo conta contigo. E eu respondi para ele, e eu com a sua graça. E é com essa graça que todos nós contamos, né, todos esses anos. Então, que nesse ano a gente resgate essa alegria de quando nós recebemos o nosso crucifixo, no encerramento do nosso cursilho, e não saímos mais dessa obra, não saímos mais desse carisma, e abraçamos esse carisma e dedicamos a nossa vida para esse carisma, né? Então, é o ano de 2025, é o ano de resgatar a autenticidade da nossa fé, a autenticidade da nossa caminhada de cursilista, ser um cursilista autêntico, ser um dirigente autêntico, né? Então, que esse ano seja um ano
que a gente consiga resgatar a alegria autêntica de ser cristão e de ser cursilista. E como é que o Papa toma esse ano de graça, né? Então, no próximo slide, nós vamos ver que o Papa ele escreve um documento específico, né? Então, existe que é chamado bula, né? Então, esse documento, ele, segundo a tradição, né, cada jubileu é proclamado através da publicação de uma bula específica, né? Uma bula papal, é um documento que só pode ser editado pelo Papa, né? É prerrogativa do pontífice, né? Do Papa, né? Então, através de uma bula papal, uma bula pontifícia, de proclamação, né? Então, essa bula entende-se como um documento oficial. Então, é nesse documento ali que vai estar as regras do ano do jubileu, né? Tudo que se espera daquele jubileu e como deve ser vivido esse jubileu. É um documento oficial, geralmente escrito em latim, né? Porque é o idioma oficial do Estado da Santa Sé, e aí depois ele é traduzido e mandado para as conferências episcopais do mundo todo. E aí as conferências episcopais aqui no Brasil, no caso da nossa querida CNBB, então distribui para as igrejas particulares, e aí as igrejas particulares depois vão distribuindo para o seu povo, e aí chega até nós, né, a bula, né, e aí, mais lá na frente, a gente vai, né, nós vamos descobrir que essa bula tem um nome, e vamos descobrir qual é o nome dessa bula, né, mas o Papa Francisco, ele imaginou uma série de coisas, né? Então, vamos dizer assim, primeiro ponto que nós temos que observar. Se ninguém ainda não observou, agora vai ser a hora de observar. Então, vamos para o próximo slide. No próximo slide, nós ressaltamos o logotipo do jubileu. Então, o logotipo do jubileu não é só para dizer que o jubileu tem um logotipo. Esse logotipo, ele tem todo um significado, e ele é uma catequese. O próprio logotipo escolhido, né, foi feito um concurso internacional, né? Então, designers gráficos do mundo todo, inclusive brasileiros, mandaram, né, suas sugestões de logotipo, concorreram, né? No final foi feita uma seleção final. Uma designer brasileira, ela chegou até a final. O logo dela não foi o escolhido, né? O escolhido foi esse que nós conhecemos, mas foi um concurso internacional para escolher qual seria o logotipo do jubileu. Cada jubileu tem o seu logotipo. Então, o jubileu do ano de 2025, esse é o logotipo. E o que é que ele representa? O logotipo representa 4 figuras estilizadas para indicar a humanidade dos 4 cantos da Terra, né? Ou seja, do norte, do sul, do leste e do oeste, né? Então, aí está representado os povos dos 4 cantos do mundo. Essas figuras, elas estão abraçadas uma à outra, sinônimo de unidade, de união, de confiança, né? Para indicar a solidariedade e a fraternidade que une os povos. Esse final de semana eu estava fazendo uma reflexão com os amigos e nós refletíamos que a gente depende intimamente um dos outros, né? A gente depende de alguém para vir ao mundo, né? Do pai, da mãe, do médico, da parteira, né? Depois a gente depende das pessoas na nossa primeira infância, e aí da professora quando a gente entra na escola, né? Das pessoas com as quais a gente interage. E aí, assim, a gente vai na nossa vida interagindo com diversas pessoas com quais a gente agrega e que agregam com a gente. E no final, quando a gente morre, a gente precisa também de alguém que nos vista, de alguém que nos coloque na urna funerária, de alguém que carregue a nossa urna funerária e que coloque ela dentro do buraco e que feche aquele buraco para que a gente, então, possa gozar o descanso eterno, né? Esperando a segunda vinda do Messias, o juízo final e o dia onde nós todos estaremos juntos novamente. Então, nessa logomarca, o Papa quis que fosse transmitido justamente isso, a questão da solidariedade e da fraternidade que une os povos, né? E aí, no próximo slide,
a gente vê ela um pouco maior. Aí, ó. Então, o logotipo do jubileu, né? Aí, justamente, tem o lema em latim, né? Peregrinantes in espem, né? Peregrinos da esperança, né? Então, o lema que guia este ano, né? O lema que guia este ano, a frase, uma das frases, né? Que existe outras frases também. Então, ele coloca ali, ano do jubileu, da graça de Deus, 2025 em romano, né? E peregrinantes in espem, né? Ou seja, peregrinos da esperança, né? Quer dizer, nós não somos mero peregrinos, nós somos peregrinos, nós somos caminhantes, nós estamos fazendo um caminho, mas com esperança. E aí vamos ao próximo slide, né? Então, no próximo slide tem a explicação, né? Então, a figura que está à frente está agarrada à cruz. Quer dizer, então, olha só, então, nós vamos pular, né? Então, tem a cruz, tem as 4 pessoas ali abraçadas, unidas, né? Sendo que a primeira, ela está agarrada à cruz, porque é da cruz que vem a nossa esperança. É o sinal não só da fé que abraça, mas da esperança que nunca pode ser abandonada, porque precisamos dela sempre e, sobretudo, nos momentos de maior necessidade. Então, assim como a pessoa abraça a cruz também nos abraça. Então, nós devemos lembrar que nesse ano do jubileu, de olhar para a cruz e lembrar que a cruz é um abraço do próprio Deus para nós. Que na cruz deu o próprio Filho Cristo, o próprio Filho dele, deu Cristo, ungido de Deus, para morrer na cruz, para abraçar a humanidade e apresentar o perdão, a remissão dos pecados, né? Então, o logotipo do jubileu, ele quer nos lembrar que a cruz nos abraça. Então, esse é mais um detalhe importante, né? A cruz é um abraço de Deus, né? No próximo, continuando, né? No próximo slide. Observamos as ondas que estão embaixo e que se movem, né? Então, pode ver que o desenho todo está sobre ondas. O que é que lembram essas ondas? Essas ondas, elas lembram que o mundo, o movimento do mundo, que às vezes quer nos sufocar, às vezes quer nos afogar, né? Às vezes nós estamos ali no sentido perdido, igual um barco à deriva, né? Porém, nós temos que voltar a nossa nau, o nosso barco, para a cruz. A cruz é o nosso farol. É o farol que está ali fixo e que lança a luz e nos diz para onde nós devemos seguir. E a cruz também, olha, a cruz serve também para indicar que a peregrinação da vida nem sempre se move em águas tranquilas, né? Aí tem aquele axioma, né? Aquela máxima popular que diz assim, mar calmo não forma um bom marinheiro, né? O que forma um bom marinheiro é o mar bravio, né? É o mar revolto. É no mar revolto que é formado o bom marinheiro, né? Isso também, nós somos marinheiros para sermos formados no mar revolto, com ondas que ameaçam afundar o nosso barco. Porém, o nosso barco não é qualquer barco. O nosso barco é guiado, tem como comandante Jesus. E tem como farol a cruz. Então, o nosso barco não vai perecer. Muitas vezes, eventos pessoais e eventos mundiais impõem com maior intensidade o chamamento à esperança. Então, nós não podemos olhar para a guerra na Ucrânia e se desesperar. Nós devemos olhar para a guerra na Ucrânia, rezar pelo fim da guerra, rezar para que os líderes mundiais se deixem iluminar pela luz de Cristo. Então, o cristão não se desespera. O cristão não perde a esperança. O cristão crê que Cristo está presente e pode agir. E aí, onde nós não podemos fazer mais nada, entra Cristo. Então, a nós cabe o quê? Rezar incessantemente, dia e noite. E que esse ano do jubileu seja justamente isso. Um ano onde a gente reze pelos povos, reze pela paz mundial, né? Entendeu? Então, e essa logomarca nos lembra isso. O mar revolto do mundo de hoje, com guerra,
com conflitos, extremismos, tentativa de exterminação de povos, né? Tentativa de intimidação de povos. Nós não podemos perder a esperança de que Deus e Jesus estão ao lado de todos esses que sofrem. Continuando, né, no próximo slide, o logotipo do jubileu, quando nós olhamos para o logotipo, a gente deve então imaginar que é por isso que devemos prestar atenção na parte inferior da cruz. Por quê? Essa parte inferior da cruz, na logotipo, ela se prolonga e ela vira uma âncora que se impõe ao tumulto das ondas. Como se sabe, a âncora tem sido muitas vezes usada como metáfora da esperança. Aí nós passamos para o próximo slide. Então, aqui eu quero lembrar o seguinte, né? Para quem é marinheiro, né? Para quem já foi marinheiro, né? Para quem, né, teve essa oportunidade, ou navega, ou tem barco, existe uma âncora no barco, que essa âncora, na gíria marítima, ela é dada como a âncora reserva, né? Chamada a âncora da esperança. Então, todo barco, né? Então, você pode perguntar para qualquer náutico, né? Para qualquer navegador, para qualquer marinheiro, todo barco, grande ou pequeno, ele tem a âncora da esperança, que, na verdade, é o nome, né, na gíria marítima, que se dá a uma âncora reserva. E essa âncora, ela é utilizada pelas embarcações em manobras de emergência, para estabilizar o barco durante as tempestades. Então, né, em determinados momentos, né, de muita onda, de tempestades, essa âncora da esperança, essa âncora reserva, ela é usada para ajudar a manter a firmeza, a manter a estabilidade do barco. Jesus é a nossa âncora da esperança. Jesus é a âncora estepe. A cruz de Jesus é a nossa âncora da esperança. E por meio, justamente, né, dessa âncora da esperança, nesse ano de 2025 é que nós temos que buscar justamente a renovação da nossa fé, temos que buscar a renovação da nossa alegria de ser cursilista, né? Entendeu? Então está na hora aí, cursilista, de nós voltarmos o nosso olhar para a nossa cruz, para a nossa âncora da esperança. E aí vamos para o próximo slide, né? Então, é só, não ignoraremos o fato de que a imagem mostra como caminho peregrino, não é um acontecimento individual. Uma outra questão que eu sempre ressalto. O caminhar do cristão católico, o caminhar do cursilista, não pode ser feito sozinho. Não nasceu para ser feito sozinho. Nós nascemos para viver em comunidade. Nós nascemos em uma comunidade que é a família, a célula máter da sociedade. Depois nós somos inseridos em uma comunidade, onde no dia do batismo nós somos apresentados na nossa comunidade de fé. Depois nós vamos crescendo nessa comunidade. E aí nós entramos na comunidade cursilista, né? Então, hoje eu tenho a graça de ser vice-coordenador regional do Gerson São Paulo, né? Aqui é a capital do estado de São Paulo. Né? O meu amigo Luiz, né, que é o atual coordenador, está como coordenador regional do Gerson Aparecida. E aí nós comumente nos encontramos nas assembleias regionais, né? Nós estivemos recentemente juntos no encontro latino-americano, que foi aí em Aparecida, no Seminário Bom Pastor, né? Eu estou com a camisa do encontro latino-americano. E aí, nesses encontros, né, o Luiz ele pode confirmar isso, né? A Giovana estava lá, né? Outros membros do regional estavam lá com a gente, e tinham outros coordenadores regionais, e nós recebemos os presidentes, né, do Chile, né, do Secretariado Nacional do Chile, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, e estava a coordenação latino-americana, né, que veio, então, os cursilistas da República Dominicana, né? Então, assim, e aí nós vivemos ali naqueles dias, né, nós vivemos o quê? Concretamente, a unidade, né, a unidade de fazer parte de uma grande família, que é o Cursilho, que hoje está presente em 4 continentes, 50 países, só aqui no país, só que no Brasil,
nós somos hoje 24 grupos executivos regionais. Olha a grandiosidade dessa família. E mesmo falando outros idiomas, mesmo vivendo em outros países, mesmo vivendo em diferentes regiões, mesmo vindo de diferentes culturas, a gente consegue identificar ali pontos que nos unem, que representam e apresentam concretamente a nossa unidade do carisma que todos nós abraçamos. Então, todo mundo lá, no seu idioma, cantava o Decolores. Todo mundo lá, no seu idioma, rezava o Pai Nosso e a Ave Maria, né? Nós, no momento da confraternização, conseguimos nos comunicar, conseguimos trocar informações, conseguimos festejar juntos. Então, a cruz, ela é o símbolo justamente dessa unidade comunitária que marca o dinamismo crescente que tende cada vez mais e aponta para a cruz. Entendeu? Então, a fé é para todos, a cruz é para todos, né? O jubileu é para todos. Então, eu não posso excluir ninguém. Então, esse ano é o ano de nós especialmente vivermos essa unidade, né? Resgate daquele concilista afastado, convidar os batizados afastados para, nesse ano especial, viver essa experiência do concílio. O ano do jubileu é um ano de resgate. Aí, ó, nós vamos voltar na palavra renovação, renovação da alegria, renovação da fé, renovação do convite, renovação do chamado. É importantíssimo que nesse ano, esse anúncio do jubileu, ele chegue a todos, ele alcance a todos, né? E o carisma do concílio, né? O nosso objetivo principal, que é a evangelização de todos os ambientes, nos convida a justamente nesse ano anunciar essa graça jubilar, essa graça renovadora, essa graça santificante nos mais diversos ambientes, principalmente nos extra-eclesiais, né? E aí vamos continuando, né? Então, no próximo slide, né? A cruz não é de modo algum estática, mas também ela é dinâmica. A própria, né? Isso tudo ainda continuando falando da logomarca, para ver como essa logo é rica, é uma catequese, né? Somente olhando para essa logo, nós podemos aqui passar horas fazendo essa catequese. Então, continuando mirando na logo, pode ver que a cruz ela está curvada, né? Então, a cruz ela não é de modo algum estática, mas também ela é dinâmica. Ela curva-se para a humanidade, como que para ir ao seu encontro e não deixar a humanidade sozinha, mas oferecendo a certeza da presença e a segurança da esperança. Finalmente, vê-se claramente o lema do jubileu de 2025, com a cor verde, né, em latim, peregrinantes in espem, né, peregrinos da esperança. Então, a logomarca, na logomarca se resume toda essa catequese do que o Papa, do que a Igreja espera que seja o ano do jubileu. Unidade, esperança, perseverança, fé, abraço, abraçar a humanidade, abraçar um ao outro. E aí, vamos para o próximo slide. A bula papal, né? E qual foi o tema que o Papa Francisco, muito sábio, né? O Papa da Misericórdia, qual foi a bula, qual foi o tema que o Papa escolheu para a bula? Então, ele escolheu também, aí é colocado em latim, a perícope evangélica Espes non confundit, né? Numa tradução, numa livre tradução do latim, a esperança não confunde, né? Então, isso é um trecho dos evangelhos, né? Aonde ela é citada no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, né? Nos 3 evangelhos sinóticos, né? Então, e ele escolheu essa perícope, né? A esperança não confunde, né? Espes non confundit. A bula papal que anuncia o jubileu de 2025, ela foi divulgada em maio de 2024, né, com bastante antecedência, com o título Espes non confundit.
traduzida como a esperança não confunde. O documento é o ponto de partida para o planejamento dos eventos, traçando as diretrizes para a vivência do Ano Santo. E eu gostaria de ressaltar nesse momento essa frase, né? Espes non confundit. A esperança não confunde. Então, assim, não cabe nenhum outro tipo de interpretação da palavra do sentido esperança, né? Esperança tem um significado, um sentido muito claro. Ou você tem, ou você não tem. Porém, o que é que o Papa está nos convidando? A termos. Então, eu não posso viver o ano do jubileu, eu não posso viver essa peregrinação, aí eu volto, né, no axioma, né? Então, eu não posso separar peregrino de esperança. Esse axioma é inseparável, né? Essa máxima é inseparável, essa verdade é inseparável, essa afirmação é inseparável, né? Não podemos separar peregrinos de esperança. E a esperança não confunde, então não tem como ter outra interpretação. O que é esperança? É crer, é acreditar totalmente, plenamente, acima de toda e qualquer esperança, né? Então já dizia Dom Helder Câmara, já dizia Dom Paulo Evaristo Arnes, né? O cristão é uma pessoa que vive de esperança em esperança, ou seja, a esperança nunca nos abandona e nós também nunca podemos abandonar a esperança. O combustível que nos move, o combustível que deve nos mover é a esperança. Então, a partir desse documento, aí nós vamos seguindo, vamos para o próximo slide, né? A partir desse documento, né, que é a bula, né? Esse nome bula é porque ele é mais ou menos desse tamanho, do tamanho de um livrinho, que justamente é chamado de bula. Então, por isso que o nome é bula pontifícia, bula papal, né? Então, a bula do Ano Santo, né? A bula sublinha a importância da esperança no caminho espiritual dos fiéis e a necessidade de uma igreja que, mais do que nunca, seja uma porta aberta para o acolhimento e a reconciliação. Entendeu? Então, não é um simples caminho, é um caminho de esperança. Não é uma simples caminhada, é uma caminhada de esperança. E é importantíssimo encontrar as portas do coração abertas, encontrar as portas das igrejas abertas, as portas das escolas vivenciais, a porta dos secretariados, a porta das casas de cursilho abertas. Para o quê? Para acolhida e reconciliação, né? Entendeu? Então, também, né, volto no termo grego axioma, axio, verdade, né? Então, volto a mais um axioma, acolhimento e reconciliação. Não podemos separar peregrinos da esperança de acolhimento e reconciliação. Então, esse ano é ano de acolher e de reconciliar, né? E aí vamos seguindo, vamos para próximo slide, né? Então, ó, a bula também trouxe o regulamento do Ano Santo, né? Detalhando o rito de abertura e as concessões das indulgências, né? Então, é a partir desse documento que as igrejas extraíram, né, o rito de abertura. Então, cada diocese, cada arquidiocese também é convidada a ter suas igrejas jubilares, né? Então, os bispos diocesanos, os arcebispos, eles escolhem igrejas regionais, igrejas de destaque, né? Acredito que, por exemplo, aí em Aparecida, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida é uma igreja jubilar, para a qual onde nós, brasileiros, somos convidados a fazer uma peregrinação no Ano Santo, né? A Catedral das Dioceses aí, a Catedral de Taubaté, a Catedral de Lorena, a Catedral de São José dos Campos, né? Então, geralmente, quais são as igrejas jubilares? As catedrais, os santuários diocesanos, né? Os santuários diocesanos também. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, aqui na Arquidiocese de São Paulo, o cardeal, então, nomeou a Catedral da Sé e as igrejas regionais, que são sede das regiões episcopais, né? Então, cada região episcopal tem uma igreja jubilar.
Por exemplo, lá em Belém, né, que é a minha terra de nascimento, eu estava lá na abertura, né, eu estava de férias, na abertura no ano do jubileu, fui passar Natal e Ano Novo lá com a minha família. Então, lá o arcebispo Dom Alberto Taveira, ele então escolheu a Catedral da Sé, a Basílica de Nazaré, que é a igreja do Círio de Nazaré, né, da grandiosa festa do Círio de Nazaré, e as igrejas que são sede das regiões episcopais lá na Arquidiocese de Belém. Então, em cada igreja particular, são nomeadas essas igrejas para onde a gente deve fazer uma peregrinação, aí lá, rezar conforme está descrito na bula, né? Para que a gente consiga, então, receber a indulgência plenária do Ano Santo, né? Então, o Papa Francisco ele determinou a abertura da Porta Santa, né, que foi na Basílica de São Pedro, em Roma, no dia 24, na véspera de Natal, e a partir desse momento, o jubileu, então, passa a ser celebrado no mundo todo. A abertura simbólica em todas as dioceses, né, eu estava lá em Belém, aconteceu no dia 29 de dezembro, né, depois da festa da Sagrada Família, justamente durante a festa da Sagrada Família. Então, na oitava de Natal, na festa da Sagrada Família, nas igrejas aqui do Brasil, né, e nas igrejas das outras dioceses e pelo mundo afora, os seus bispos diocesanos abriram o ano jubilar na sua igreja particular. E aí vocês podiam perguntar, né? E aí, Carlos Augusto, e o cursilho? O cursilho vai ter também um jubileu próprio? O cursilho vai ter também o seu momento, né? Tem. Agora, justamente, vamos para o próximo slide, né? Então, aí no próximo... então, e o MCC e o jubileu? Não vai ter um jubileu do MCC? Vai ter. Então, o Luiz estava divulgando, né? O nosso webinar, a nossa live, e aí, acredito que uma das pessoas que está nos assistindo é o vice-presidente do Mundial, o Adair, né? Que foi nosso coordenador nacional até o ano passado, né, e agora é conselheiro do GEM e é vice-presidente do Organismo Mundial. Então, o Adair ele tem sido um grande entusiasta, né, um abraço, Adair, se você está nos assistindo, nos acompanhando, um grande abraço, desejo uma boa viagem para você, né, ele nos informou que estava no aeroporto, né, aí em trânsito de viagem, então desejamos uma boa viagem para você. E aí, então, o Adair tem sido um entusiasta da divulgação da Ultreia Mundial, que vai ser o momento do cursilho do jubileu lá em Roma, né? Então, a Ultreia Mundial, que vai ser na base... Lembra que lá no início eu falei, né, de uma das igrejas onde o Papa esteve e abriu uma porta santa, né? Uma dessas igrejas é a Basílica de São Paulo, Extramuros, né? Essa basílica é a basílica que foi construída em cima do local do martírio do apóstolo Paulo. Ela é chamada de Extramuros, por quê? Porque São Paulo ele foi martirizado fora do muro de Roma, né? Roma era uma cidade cercada por muros. Esses muros ainda existem até hoje lá. Então, isso no mesmo dia, né? Enquanto São Pedro estava sendo martirizado lá no Circo de Adriano, na Colina Vaticana, São Paulo estava sendo martirizado fora dos muros, né? E aí, então, sobre onde ele foi martirizado, depois foi construída essa grande basílica, né, a Basílica de São Paulo, né? E também onde São Pedro foi martirizado, foi construída a Basílica de São Pedro, né? E para nós, o movimento de Cursilho, cujo nosso celestial patrono é São Paulo, então, o movimento de Cursilhos terá o seu momento de encontro mundial, né? Então, serão 2 momentos lá em Roma. Terá o Jubileu dos Movimentos, Associações e Novas Comunidades, que vai ser no sábado, na véspera do dia de Pentecostes, né? Na vigília de Pentecostes. Vai ser o momento do Jubileu dos Movimentos, Associações e Novas Comunidades. E aí, o Cursilho, no dia 7 de junho de 2025, 1h, lá na Basílica de São Paulo, terá a sua Ultreia, né? Então, aí nós vamos para o próximo slide, né, para a gente falar mais detalhadamente, né? Então, será o momento da Ultreia Mundial. A Ultreia Mundial do Organismo Mundial de Cursilho de Cristandade será em Roma, em 2025.
será um encontro de cursilistas do mundo todo. Olha, um momento de unidade, você encontrar cursilistas do mundo todo, cursilistas dos 4 continentes, dos 50 países aonde o cursilho hoje se faz presente. Vai ser um momento ímpar, único, que depois nós vamos viver daqui a 25 anos, né? Então será um encontro de cursillistas do mundo todo. O evento acontecerá na Basílica de São Paulo, Extramuros, em Roma, no dia 6 de junho de 2025, na sexta-feira. Então, na sexta-feira, dia 6 de junho, é a Ultreia Mundial, na Basílica de São Paulo, Extramuros, né? E no dia 7, que é no sábado, 13h, na Praça de São Pedro, né? Será o jubileu das associações, movimentos, né? Então, que o cursilho também vai se fazer presente junto lá com outras associações, outros movimentos. E aí o organismo mundial também escolheu um lema, né? E o lema da Ultreia será: No ardia nuestro corazón mientras nos habla en el camino, né? Então, é uma perícope, né? É um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32. O caminho, é quando os discípulos estão voltando no caminho de Emaús, depois de conversar com Jesus, sem identificar Jesus, e aí depois que Jesus explica para eles tudo, e aí eles têm aquele éfrata, né? A mente deles se abrem, e aí eles falam um para o outro, não, olha, não ardia o nosso coração enquanto ele caminhava com a gente, e aí é nesse espírito que nós cursilistas somos chamados, né? A caminhar esse ano. Não ardia o nosso coração enquanto ele falava com a gente no caminho. Nós somos convidados hoje a fazermos essas perguntas. Está ardendo o meu coração? Carlos Augusto, pergunte para você mesmo. Está ardendo o seu coração? Enquanto nessa peregrinação Jesus caminha com você e te explica as coisas. Então, é mais um convite para nesse ano especial o nosso coração voltar a arder. Então, olha só, resgatar a alegria de ser cursilista, resgatar a alegria de ser cristão, resgatar o ardor no nosso coração. Então, se você não se sente mais alegre como cristão, se você não sente a alegria original de quando você recebeu o crucifixo do cursilho, e se você não sente mais o seu coração arder, esse é o ano de resgatar tudo isso. O ardor da caminhada com Cristo. E aí vamos para o próximo slide. Então, olha, para participar... Aí como é que a gente pode... Aí, Carlos Augusto, como é que faz para participar? Então, para participar, será necessário fazer uma inscrição, receber uma acreditação, né, uma credencial. Os secretariados nacionais que são responsáveis por organizar essa inscrição. Aqui no Brasil é o Grupo Executivo Nacional, e depois distribuir essas credenciais para poder participar da Ultreia lá na Basílica de São Paulo. O evento será uma celebração de fé e uma oportunidade para renovar o compromisso com Cristo e sua mensagem de amor e fraternidade, né? Então, estou rezando a Deus, né, que esse ano eu ganhe na loteria, ou seja, agraciado com algum dinheiro inesperado, para que eu possa estar lá nesse momento. Se eu não estiver lá nesse momento, estarei rezando, né, e participando com a minha oração. Eu acho que o Luiz vai, porque o Luiz, ele sempre se faz presente nesses grandes eventos, né, Giovana? Então, o Luiz, ano passado, Luiz, vai ter a caminhada lá em Santiago de Compostela. Quem está lá? Luiz. Luiz está em todas, amigo. Inclusive, 6 de junho é meu aniversário. Eu fiquei sabendo que o Luiz vai fazer um empréstimo para me dar de presente essa... Vai pegar um consignado, né? Vai pegar um consignado. Ó, quem pega um consignado para um, pega um consignado para dois, né? E aí a gente vive o jubileu em Roma, comemora o aniversário da Giovana. Olha, já pensou, Giovana? Comemorando teu aniversário em Roma, na Basílica de São Paulo, depois na Praça de São Pedro, e aí no domingo o Luiz leva a gente para almoçar numa daquelas cantinas que tem ali perto do Vaticano, ao redor do Vaticano. Não teria
presente de aniversário melhor, né, Giovana? Tá marcado já, ele vai ter que se virar para fazer acontecer. Desse rolê. Mas aqueles que vão para Roma, né, aqueles que vão ter essa casa, vão ir a Roma e de participar, né? Então, tem o evento do movimento de Cursilho, lá na Basílica de São Paulo, né? É o momento do Cursilho de viver esse carisma naquele ambiente, naquele clima jubilar, e no sábado, né, na vigília de Pentecostes, viver a unidade com a igreja, ou seja, com o Papa, com os outros movimentos, associações que vão estar presentes lá nessa grande vigília, né, nesse momento especial, porque assim, em cada momento em Roma, então, ó, tem um jubileu dos sacerdotes, tem um jubileu, então assim, todo mundo lá em Roma terá o seu momento de jubileu, né? E o momento das associações é esse lá na Praça de São Pedro, ali logo depois do aniversário da Giovana. Agora, por ninguém pode esquecer. Tem jubileu para todo mundo. Tem jubileu e o aniversário da Giovana. 6 de julho, é um dia antes. Pois é, estamos todos convidados para o jubileu e para o aniversário. Ou em Roma ou em Cunha, né? Ou em Taubaté. E aí, vamos lá. Continuando, né? Seguindo, vamos para o próximo slide, né? Então, olha, em Roma, a cidade eterna, né? Então, assim, eu graças a Deus, já tive oportunidade de ir 2 vezes em Roma, né? Eu estive em Roma em 2011 e 2012, então já está na hora de voltar em Roma, né? Está na hora de voltar em Roma, né? Então, quem sabe nessa oportunidade, estaremos lá, Luiz, Giovana, Adaí, toda a galera lá, né? Comemorando aniversário, jubileu, o Tréa Mundial e tudo que a Cidade Eterna pode nos oferecer. Então, a Cidade Eterna será palco de um encontro histórico para os cursistas do mundo todo, né? No dia 6 de junho de 2025, a Tréa Mundial do Organismo Mundial de Cursos de Cristandade promete reunir centenas de cursilistas do mundo todo na imponente Basílica de São Paulo, Estrasburgo, né? Então, vai ser um momento especialíssimo, né? Então, aí vamos para o próximo slide, né? Aí no próximo slide, esse é o cartaz, né? É o cartaz do Organismo Mundial, né? Então, aí nós vemos justamente também, né, elementos parecidos com a logo do jubileu, né? Do ano do jubileu. Então, o crucifixo, que não pode faltar, né? Que é importantíssimo na vida do cursilista. Os cursilistas ali pulando, deve com certeza ali estar dançando decolores, né? Então, porque não pode faltar crucifixo, também não pode faltar decolores, né? Então, tá ali os cursilistas, né, ao redor da cruz, a chama do Espírito Santo, né? A chama do Espírito Santo, o que é que nos lembra? O ardor do coração, né? O ardor do coração. Então, gente, assim, sem mais delongas, né? Então, também para abrir o espaço, né? Não sei se alguém mandou alguma pergunta, né? Então, a gente abriu espaço para responder as perguntas, né? Dúvidas, né? Curiosidades. Então, assim, é importantíssimo, né? É importantíssimo a gente fixar, né? Nós fixarmos que a Igreja de Cristo, ela sempre está aí nos oferecendo momentos especialíssimos, né? Então, esse é um ano, na verdade, mais de 365 dias, né? Que começou em 24/12 de 2024 e vai até 6/1 de 2022, ou seja, aí tem mais de 365 dias para nós vivermos todas essas coisas especiais. Resgatar a alegria de ser cristão, resgatar a alegria de ser cursilista, resgatar o ardor no nosso coração, né? Então, eu espero que todos nós, quando chegarmos lá no final desse ano, né, e entrando no ano de 2026, que a gente consiga olhar para nós, olhar um para o outro e dizer: sim, arde o meu coração, né? Sim, eu me sinto alegre por ser cristão. Sim, eu me sinto alegre por ter abraçado esse carisma que é o cursilho, né? Então, essa minha oração, né, o meu desejo, né, com esse momento é justamente que, né, a gente consiga nesse ano nos aprofundarmos, né? Então, como no início foi falado, né, como no início a Giovana e o Luiz falaram, né?
nós agora estamos vivendo as assembleias regionais. Na Assembleia Regional, nós estamos estudando lá um subsídio, e justamente esse subsídio, o que é que ele nos traz, né? Ele convida a todos nós, cristãos, católicos, cursilistas, justamente a nos prepararmos para viver concretamente, plenamente, esse ardor, essa alegria de ser cursilista, esse ardor de ser cristão, nesse ano especial, né? E aí que a gente não espere mais 25 anos para de novo viver um ano de graça. Não. Esse é o ano, este é o momento, esta é a hora. E essa é a hora de todos nós cursilistas, de nós resgatarmos essa alegria nessa peregrinação. E que essa peregrinação seja uma peregrinação de esperança, de dias melhores, de escolas melhores, de cursilhos melhores, de assembleias melhores, aonde a gente justamente consegue chegar no ano seguinte, não totalmente transformado, mas com a transformação iniciada, né? E dizer assim, ó, conseguimos sair desse ano diferente e entrar em 2016, entrar em 2026 diferente e seguindo e aperfeiçoando. E como diz um amigo meu cursilista, é até aqui a minha fala. Carlos, muito obrigada. Enquanto você foi falando, me veio algumas reflexões aqui de coisas até que a gente já conversou, que a gente estava falando esses tempos. Você falou uma coisa para mim que eu nunca vou esquecer, que você falou assim, que o cursilista é um eterno aprendiz e um eterno apaixonado por estudar, né? E o Luiz, ele queria ter começado, né, as atividades do GER esse ano com um encontro para coordenadores. Infelizmente, não foi possível a gente começar, mas eu acho que começou da forma que Deus queria que fosse, com essa formação, para trazer para a gente esse olhar de esperança, de sinodalidade, de ter um irmão cursilista de outro GER, veio de outro lugar, apesar de ter no coração aí São Paulo, trazer para a gente, que é para a gente caminhar junto, né? Exato. Eu acho que também nada é por acaso. O ano jubilar, né? A base dele, quando a gente olha a bula, é a carta de São Paulo aos romanos. Então, falando, né, que a esperança ela não engana. A última mensagem do Cursilho é a mensagem de esperança, né? E lá esperança, no exatamente. Por Deus tem um tópico, né, que a gente precisa falar sobre quando a gente vai dar mensagem, que é ter esperança contra toda esperança. E você resumiu isso muito bem, porque às vezes é tão difícil de entender, não, mas tem esperança contra esperança, e aí a gente fica meio perdido. Acho que tá todo mundo vendo nessa corrida aí do Oscar, e um dos filmes que estão aí é o Conclave, e tem uma frase de um cardeal que viralizou assim nas redes sociais, que eu queria trazer aqui, que ele fala assim, que a certeza ela é a grande inimiga da unidade. Da unidade, exatamente. Ela anda de mãos dadas com a dúvida, porque se a gente tivesse certeza, não haveria mistério, e sem mistério não há necessidade de ter fé. De ter fé, exato. E aí exatamente. A esperança é isso, é essa necessidade que a gente tem de se colocar, de esperançar, né? Não como algo passivo, de sentar e falar, vamos esperar acontecer. E aí eu queria reforçar o convite que o Luiz fez no começo também, para quem tiver interesse em participar da Assembleia Regional, procurar um coordenador, né, diocesano. As vagas são limitadas, mas conversa aí com o coordenador, porque infelizmente a gente tem um pensamento muito negativo sobre as assembleias do lado de cá, né? Que é chato, você sentar lá, informação. Não, pois não, nossa. É muito importante. É uma das coisas que eu espero com mais ansiedade são as assembleias, a regional, a diocesana, sim, a nacional. É um momento de encontro, de estudo, tudo, a gente tem tudo que é importante para nós. Oração, sim. Estudo, encontro, o tripé do cursilista, né? Oração, estudo e ação. É a partir da Assembleia Regional que vai começar nossas ações, né? Entendeu? Então, assim, reforço também. Meu amigo, minha amiga, meu irmão cursilista, minha irmã, não existe cursilista que não goste de Assembleia. Pelo amor de Deus, por favor. Né? Sim, e a Assembleia ela é sempre muito preparada com muito carinho, né? Muito carinho, exatamente. É o pessoal do GEM. E conversando com o Luiz sobre esse assunto, inclusive, da Assembleia Regional, eu falei para ele, né? Que quando a gente olha
no Cursilho por Dentro, tem uma parte lá que fala que o Cursilho, ele nasceu para vertebrar a cristandade. Não tem nem tradução nessa palavra para isso, que dar músculo, dar forma. Da forma. E a Assembleia é para vertebrar o Cursilho, gente. Exatamente. Então, o que eu posso dizer, né? Eu sou testemunha que a reunião de preparação foi aqui na Casa São Paulo, né? Então, em janeiro, logo depois, né? Todo mundo voltou de férias. Então, o Gen esteve 3 dias aqui na Casa São Paulo, preparando, né? Se preparando para as assembleias, né? Para poder fazer as assembleias aí no Brasil todo. Quer dizer, e aí se debruçou ali sobre os documentos, né? Refletiu, rezou. Então, assim, e aí, antes disso, vem a determinação do Mundial, vem a determinação do latino-americano, aí as instruções da CNBB, o magistério da igreja, de uma forma geral. Quer dizer, olha só o tanto de coisa que está envolvido para preparar esse momento, né? Para preparar esse momento, para então, a partir daí, depois, cada GED, então, poder fazer sua Assembleia Diocesana, seus cursilhos, sua escola. Quer dizer, então, não é algo solto, não é algo aleatório, né? Então, é um trabalho grandioso que muitas vezes a pessoa nem imagina de onde vem e que tem pessoas ali, e sem falar... preparando. Que nas férias a gente está ali, nas férias, né? Falando com o outro, tal assunto, tal questão, que horas chega, que horas começa, que horas termina. Quer dizer... Cara, já fora tudo isso, ainda a gente tem o privilégio desse ano ter um subsídio, um roteiro de estudos que vai falar sobre a dignidade humana. Exatamente. Com essa questão que o Papa colocou para a gente, eu estava dando uma lida, e para o nosso regional, que já queria falar de antemão para todos vocês, os subsídios que vocês encomendaram já chegaram. Que bom! No nosso fevereiro, tá? E ele está fantástico, um dos melhores que eu já vi até hoje. Eu ainda não terminei de estudar ele, mas ele está muito bom. Só que ele trata, assim, com muita profundidade, a dignidade humana. Então, vai muito de encontro com toda essa brilhante apresentação que você fez para nós. Né? Da dignidade da pessoa, dar valor ao ser humano novamente. O ser humano, exatamente. Eu achei muito interessante duas frases que você colocou. A primeira, você diz assim, que o que molda o marinheiro é o mar revolto. Então, a gente não pode ter medo. Exatamente, Não pode ter medo de avançar. A gente, como cursilista, quando nos é colocado uma missão, que é evangelizar ambientes, a gente não pode ter medo. Não pode ter medo, Não pode ser uma característica do cursilista. Exatamente. E a segunda frase não é sobre o Papa. A esperança não confunde. Não confunde. Pode ir com é claro, é o objetivo. E assim eu vou responder para você a questão de ir para a Itália, para Roma, né? A esperança não confunde. Exatamente. O nome do Serasa também não confunde, não, viu, Luiz? O nome do Serasa é aproveitar essa live para perguntar se tem alguém que conhece um agiota católico que não mata, só bate e coloca teu nome no grupo de oração depois. Baixo, uma coisa mais tranquila. Deixando um pouquinho a brincadeira de lado, só para completar o que o Carlos falou em relação ao Juliano em Roma, as inscrições estão abertas, abrindo no dia 20 de janeiro e vão até o dia 20 de março. O custo da inscrição para conseguir essas credenciais que o Carlos falou é de €35 que precisam ser depositadas já. Tá? Então, aqueles que estiverem interessados em ir para o Jubileu em Roma, como o Carlos falou, vai ser fantástico. Vai ser uma experiência fantástica. Eu vou viabilizar minha ida mesmo, né? Mas não sei se vou conseguir. De qualquer forma, estou tentando. Mas a esperança é assim. Exatamente. Juntos, como o Carlos falou, com cursilistas do mundo inteiro. Seguimos com esperança. No Compostela, e é uma experiência assim, que mexe muito com a gente. Sim. E é bom aqui, é muito melhor estar com gente que está com o mesmo objetivo seu, está
passando ali também não é dali, também está sofrendo a mesma coisa que você está sofrendo. Exatamente. Está buscando um lugar para comer, está buscando um lugar para ficar, né? Está na mesma situação que a gente. Sim. É muito legal. Então, eu só queria acrescentar isso. E nós estamos aí com... Sim, eu só quero deixar um convite especial da Assembleia para os jovens também. Também, jovens, por favor. Podem e devem participar da Assembleia. A Assembleia Regional é um convite para a gente para ir para águas mais profundas, né? A gente teve esse evangelho recentemente. Então, que a gente possa aí sair do raso, que a gente possa se aprofundar no nosso movimento e que esse ano a gente consiga fazer da maneira mais próxima possível, né, o estudo ambiental, que a gente possa vertebrar o nosso GER em cada GED, né, que tudo que a gente faz aqui na instância de regional é para os GEDs, para as pessoas que participam nos GEDs, então a gente precisa muito da participação, da empolgação, do ânimo de vocês, porque não adianta a gente fazer um aqui, tá eu, Luiz e o Carlos conversando. É para as pessoas, né? Exato. Então, que esse ano a gente possa abrir o nosso coração, abrir mão dos nossos preconceitos sobre a Assembleia, abrir mão sobre nossos preconceitos sobre pessoas, muitas vezes, que a gente deixa de ir por conta dos outros, que a gente possa esvaziar de si e se abrir para essa esperança, né? Que o ano passado a gente trabalhou o ano inteiro sobre a humanização a partir da Eucaristia. E para humanizar, a gente precisa de esperança, né? Porque eu sei que não é fácil, que a gente sempre quer desistir, mas essa cruz que a gente carrega no peito não é um acessório pra gente, que a gente veste, tira e não é cursilista. A gente é cursilista os 365 dias do ano, então vamos pegar isso e transformar em ação viva para o movimento e para o nosso GER, para o nosso GEM, para o MCC latino-americano, para tudo. Carlos, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço a oportunidade, né? Agradeço a confiança, né? Estamos à disposição. Esses momentos são importantes para todos nós, né? Então, para mim, que tive que me debruçar, ler, pesquisar, né? Me ajudou até mesmo a me aprofundar e a mergulhar nesses sentimentos, né? De me alegrar por esse momento especial. E aí, justamente nessa reflexão, eu olhei para mim mesmo e me fiz essas perguntas, né? Como é que está o meu quarto dia, né? Como é que está a minha alegria desde aquele dia que eu recebi o meu crucifixo, né? Como está a minha alegria de ser cristão? O meu coração arde, né? Então, eu me fiz essas perguntas, estou ainda aí atrás das respostas, né? E eu sempre digo, né, que o que nos move, né? Assim como é o mar revolto que forma o bom marinheiro, o que nos move não são as respostas, são as perguntas, né? É a capacidade sempre de estar perguntando, indagando, é isso que nos move, né? E assim, e esse sentimento de ser um eterno aprendiz, né? Nós somos aprendizes, então assim, nós não quem acha que já chegou no grau de mestre, nós só temos um mestre, que é o mestre Jesus. Todos nós somos discípulos. Muito bom. É isso. Obrigado. Vamos. Só um minutinho. É que seu áudio está bem baixinho, Luiz. Será que você consegue dar uma mexidinha aí para ver se sobe? Fica mais perto aqui. Eu queria pedir, Carlos, para você agradecer a você, né, mais uma vez, pela sua disponibilidade. Melhorou hoje? Melhorou. Pela sua disponibilidade, pelo seu sim. Você sempre é um parceiro, é um irmão mesmo, né? Gosto muito de você. Obrigado. Eu sei que você vem, mas vou deixar um convite oficial para que você venha nos visitar na nossa... Não, pode contar com a minha presença, pode contar com a minha presença. Nossa, que bom. Vai abrilhantar muito a nossa Assembleia. Isso é muito bom. Tá? Estaremos aí, pode contar com a minha presença. Confirmada. E como todos os momentos nossos no movimento de cursilhos, a gente inicia e encerra com uma oração, agora, gente, vou pedir para você, então, fazer para nós o fechamento. A oração final. Eu não poderia deixar também de registrar a presença do Adair, que ele esteve presente, ele deve estar no aeroporto aguardando para pegar o voo dele. Né? Muito obrigado, Adair, um grande abraço. Né? Sempre nos apoia, né? Sempre dá muito apoio, um grande incentivador. E também precisava registrar que toda essa iniciativa, né, do tema, da pessoa, tudo mais, partiu da Giovana.
Foi a Gi quem propôs isso, e eu não posso ter méritos que não são meus, são dela mesmo, tá bom? Então, Gi, fica à vontade, faça a oração para nós. Vou fazer a oração, e gente. muito obrigado, viu? Imagina, quero agradecer a todos os coordenadores diocesanos também que divulgaram, que participaram, e em especial, Fabi, se tiver aí, cuidado que o Alisson vai vir pro GED. Tô brincando. Queria agradecer o Alisson é do GED de Taubaté, ele é uma pessoa incrível. Ano passado ele ajudou a gente no webinar que a gente fez, todos os dias deram super certo, e hoje também toda a disponibilidade. Alisson, que Deus abençoe muito seu sim, seu talento. O Alisson vai estar lá com a gente na Assembleia Regional, não só com seus dotes tecnológicos, mas no folclore do regional também, da Assembleia. Então, muito feliz também. Agradeço demais. Me peço desculpa pelas encheções de saco, mas obrigada mesmo por tudo. E eu acho que a gente pode finalizar com a oração do jubileu, né? Eu abri ela aqui, então... Exatamente. Que a gente faça. Ela é curtinha, tá, gente? Não é bem lembrado. Não é a ladainha, não. Ela é curtinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai que estás nos céus, a fé que nos destes no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada dos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes da semente do Evangelho que fermentem a humanidade e os cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E vamos rezar pelo Papa, viu, gente? Coloca o Papa rezar pelo Papa Francisco, para que ele esteja lá com a gente no jubileu, firme e forte, e que ele veja a carinha de muitos cursilistas aqui brasileiros e do mundo inteiro. Do mundo todo. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Estivemos reunidos no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Beijo, gente. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. E estamos juntos. Decolores. Decolores. Viva a vida.